Olha, mudança lamentável na lei da ficha limpa. O ministro Nunes Marques do STF mudou o entendimento sobre a inelegibilidade dos condenados com base na lei da ficha limpa. E para falar mais sobre essa mudança, nos atende gentilmente o advogado e ex-juiz Marlon Reis, que é um dos idealizadores da importante lei da ficha limpa aqui no país. Tudo bem, doutor? Tiago, o grande problema, aliás, são dois graves problemas nessa decisão. Primeiro é que ela ignora o fato de que as causas de inelegibilidade elas são baseadas em situações distintas. Essa decisão faz com que, na prática, todas as decisões criminais levem a mesma duração de inelegibilidade que uma condenação, por exemplo, por uma decisão administrativa de um tribunal de contas a uma rejeição de contas. Então, o que acontece? A lei da ficha limpa ela é muito proporcional e muito razoável em tudo. Tem algumas situações em que fica muito longa realmente a inelegibilidade. Mas por quê? Porque o ato é de muita gravidade e continua repercutindo no tempo, como acontece com as condenações criminais por corrupção, por exemplo. Uma pessoa que fica condenada criminalmente a 15 anos de prisão por corrupção, ela não está na mesma situação de alguém que teve uma conta julgada e rejeitada por um tribunal de contas. E o que o ministro Cássio Nunes fez foi igualar todas as situações. Então, o prazo maior de inelegibilidade, ele ficou para essas situações de condenação criminal por estupro, por homicídio, por desvio de verbas públicas, da peculato e outros graves crimes contra a administração pública, e foram justamente esses que estão submetidos a situações mais graves, os que praticaram condutas mais graves, esses foram justamente os diretamente beneficiados por essa decisão. O que me assusta, doutor Marlon, é que eu aprendi também que uma lei, para ser boa, madura, aplicável, ela tem que passar além do Congresso e Presidência no Judiciário. E ela já está assim, ela já passou pelo Supremo Tribunal Federal. Definiram os ministros do Supremo, inclusive, a retroatividade da aplicação da Lei Ficha Limpa. O que está acontecendo agora, doutor Marlon? Essa é outra parte assustadora dessa decisão. Com devido respeito, eu tenho que afirmar que o Supremo se debruçou sobre o tema da duração das inelegibilidades. O ministro Fux, que era o relator da matéria, ele chegou inclusive a questionar se isso estava correto ou não. Depois, convencido por outros ministros, como a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, ele voltou atrás e concluiu que sim, era constitucional essa imposição de uma inelegibilidade com prazos longos nas hipóteses mais graves como está. Então o Supremo já analisou esse tema da proporcionalidade e razoabilidade da duração dos prazos de inelegibilidade na lei da ficha limpa. O plenário do Supremo Tribunal Federal fez isso. E é muito ruim para o Brasil e desacredita a necessária segurança jurídica uma decisão monocrática que vai contra uma decisão transitada em julgado da Suprema Corte. Então esse é um outro aspecto, além do conteúdo, a forma como se deu também chama muito a atenção. Vamos lá, de forma prática, o que altera isso? Porque hoje o cara pode ficar inelegível, ele deve ficar inelegível se for condenado por 8 anos, não é isso? Por 8 anos ele deve ficar inelegível. O que muda essa modificação na prática? O sujeito que for condenado, já transitado e julgado, ele pode concorrer novamente depois de quanto tempo, de acordo com essa nova modificação? Exatamente, Joel. Então, no caso, passados os 8 anos, aí então, ele já pode, no caso, então, já concorrer. Inclusive, alguns juristas estão dizendo o seguinte, que isso abre até possibilidade para, por exemplo, o ex-presidente Lula já concorrer nas próximas eleições com o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, Joel. Uai, seu app de vídeos curtos.